Então, quer dizer, até essa parte que a gente chamaria de documentação de um software, né, ou a modelagem desse software, você entende que envolveria também prática nesse sentido? Everton, você está entendendo o que eu estou dizendo? Alô, Everton? Sim, né? Tá. Então, quer dizer, algumas ferramentas que são ferramentas, inclusive, de suítes de escritório, elas podem fazer parte, né, ou solucionar alguns problemas nossos nesse aspecto prático, nessa disciplina em particular, né? Agora, vamos supor que você também, nesse semestre, esteja fazendo uma disciplina que envolva a rede de computadores, né? E aí você pensa lá, poxa, eu queria configurar um roteador, queria configurar um modem, ou eu queria, sei lá, aprender a fazer cabo, né, clipar cabo e fazer conexão de cabeamento. Como é que seria isso nesse formato remoto, né? As soluções, a gente precisa ser criativo nessa hora. Por exemplo, práticas que envolvem infraestrutura na área de TI, no formato remoto, ou a gente passaria uma lista de materiais, né, para que vocês pudessem de alguma forma conseguir esses materiais e seguir um passo a passo, né, um vídeo, por exemplo, ou até uma aula que eu pudesse estar fazendo aqui e simultaneamente vocês também tentariam fazer as mesmas coisas, né, que eu acho que inviabiliza para muita gente, em muitos casos acabaria tendo que às vezes comprar coisas que não está dentro do nosso pensamento, né, colocar uma lista de materiais para alunos comprarem, né, isso aí eu não cogito uma coisa dessa, né, infelizmente eu não posso considerar isso uma opção, mas a gente pode, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui, então eu pegaria, né, uma aula dessa síncrona, e pegaria lá, sei lá, um modem ou um roteador, ligaria ele ao meu computador, compartilharia a tela do meu computador com vocês e faria alguns experimentos, né, demonstrativos. Seria uma saída. Então vocês iriam, no fundo, né, futucar comigo aqui, né, algum equipamento visualizando a interface que vocês teriam se tivessem ligados também a ele no computador, né? E aí a gente juntos, né, ia fazendo as práticas, por exemplo. Então é uma forma de ver as coisas, né? É diferente de você estar vendo um vídeo no YouTube que muitos deles são mais do que suficiente para você aprender, né? Mas eu entendo que num momento síncrono desse, seria você fazer parte também desse vídeo que está sendo criado para demonstrar como funciona ou como configura alguma coisa, né? Então eu acho que assim, uma solução, uma saída para essa carência da prática, né, eu pelo menos vejo como uma saída, nas práticas, o professor fazer de uma forma demonstrativa, no formato síncrono, e aí vocês poderiam, nesse caso, interagir com o professor, tirando dúvida, falando, por exemplo, você está configurando um negócio aí, mas eu queria que você mudasse o valor desse campo para ver o que acontece. Aí eu mexo, né? A gente vê junto o que aconteceu. Isso dando um exemplo, né, de práticas ligadas à infraestrutura. No nosso caso, dessa nossa disciplina, quando a gente entrar na parte do desenvolvimento do aplicativo, eu primeiro vou desenvolver com vocês um aplicativo junto, certo? Eu vou abrir aqui, né, a janelinha do programa que serve para fazer a programação e eu vou começar a brincar com a programação, demonstrando com vocês como é que funciona. Aí a gente vai começar a brincar junto aqui e vai aprender a usar a ferramenta. Depois a gente vai ver as possíveis interfaces e soluções que existem para trabalhar também se tiver só com o celular em mãos para poder brincar com o aplicativo de desenvolvimento de sistema, tá certo? Aí vai chegar um caso extremo, que é o aluno que nem tem
computador e nem tem celular. E aí o que eu vou fazer numa hora dessa, né, com um aluno nessa situação? Eu vou ter que dar uma atividade alternativa para ele, vou ter que criar uma atividade alternativa que vai cair naqueles moldes bem tradicionais mesmo, de ter um material, texto para ele ler, uma lista de exercícios para ele resolver, né? E a gente sabe que nessa hora a gente está perdendo muita qualidade na aprendizagem, porque infelizmente um curso que é muito prático, né, ou que é um curso técnico que tem um objetivo de ver vocês aprendendo a fazer as coisas, né, eu não conseguiria fazer isso com vocês, né? Eu não conseguiria fazer vocês experimentarem efetivamente o botar a mão na massa, né? É claro que isso, o efeito, ou o efeito colateral, ou o efeito real dessa situação que a gente está vivendo, a gente só vai conseguir perceber bem ela mesmo quando vocês estiverem no final do curso, né? E estiverem, inclusive, estagiando ou trabalhando na área. Tá certo? Eu entendo que o mercado já tem uma perspectiva do que ele vai esperar daqui a um ano e meio, né, dos nossos alunos que estão se formando agora ou que vão se formar daqui a um ano. No caso de vocês, se tudo correr bem, vai correr daqui a um ano e meio, vocês vão estar terminando esse curso, né? Com certeza, já fora da pandemia, então muita coisa vocês já vão ter vivenciado no laboratório, né? Vocês vão acabar aprendendo no mercado mesmo, né? Pelo menos se a gente conseguir dar o caminho das pedras para vocês aqui, já é um grande avanço, né? Para que vocês consigam se virar depois na hora que estiver realmente trabalhando na área. Beleza? E Everton, assim, é angustiante para todo mundo, tá? Eu vou procurar ser o mais criativo possível aqui, mas ao mesmo tempo também vou precisar ser o mais sensato possível para não inventar moda demais e pedir coisas impossíveis para todo mundo, certo? Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa a mais sobre isso. Se você pensou, por exemplo, ou imaginou como poderia ser, né, esse momento de aulas práticas nesse formato remoto, se passou alguma coisa na sua cabeça, ou se o que eu falei para você era mais ou menos o que você imaginava escutar e talvez tenha até frustrado um pouco. Assim, professor, o que acontece? Igual você falou que certas coisas vão precisar da prática do computador. O que acontece? Eu tenho um computador, entendeu? No momento ele está sem um monitor, mas eu tenho o computador em si. Exemplo, uma matéria que tem que abrir o computador e fazer alguma coisa. Eu tenho o meu próprio computador para arriscar fazer isso, entendeu? Uhum. Mas tipo, no meu caso, você está falando de uma prática que tem que mexer no hardware do computador? Não, tipo, qualquer prática, mas é só um exemplo que eu tô dando, Sim. entendeu? Uhum. Então, tipo assim, a prática é mexer no hardware do computador, eu posso. Igual esse negócio de rede que você falou, que a pessoa, uma das hipóteses que mesmo assim não passa na cabeça de vocês é comprar as coisas. Mas um exemplo, eu tenho essa condição, graças a Deus, entendeu? Mas, tipo assim, é algo que abrange muito a mais, né? Tipo assim, não é porque coisas que eu posso fazer, né, que outras pessoas irão conseguir fazer. Exatamente. Mas é exatamente isso aí. Procurar ser o mais criativo possível, né, para vocês, professores, e para nós, alunos, né? Mas, tipo assim, no meu caso individual, muitas das coisas que for fazer, tipo, exemplo, é uma prática, individualmente, né, falando de mim, eu consigo, porque eu tenho um computador aqui, se tiver que abrir e fazer alguma doideira, eu faço, não vou ligar se estragar, porque já
um pouco antigo, entendeu? Não vai, Sei não vai lá. me mandar a conta depois para pagar, Não, né? então, exatamente, já é um pouco antigo, então não tem para se estragar, exemplo. Eu já tenho um amigo também que ele é formado, né, nessas coisas, ele Uhum, conserta para mim de graça, ficar um parceiro meu, então, tipo, olhando para minha individualidade, cara, eu tô muito a favor, tipo assim, de outras pessoas, entendeu? A favor uhum, não, né? Eu tô muito além de outras pessoas, entendeu? uhum. Mas é isso aí mesmo. É, quando você fala de ser criativo, né? É uma situação, inclusive, que você percebe, poxa, eu posso ir além do que o professor está pedindo, mas eu nem por isso, né? Vou deixar de fazer, tá certo? E, e inclusive conversar com o professor sobre o que eu gostaria de fazer a mais, né? Eu não preciso também atar as mãos de quem quer ir além do que a gente está propondo, né? Não é objetivo nosso. Mas em termos de cobrança, eu não posso de jeito nenhum cobrar algo que um ou dois alunos não possam fazer. Se vocês olharem aqui na nossa aula síncrona de hoje, vamos contar quantas pessoas estão aqui online? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa turma são 52 alunos matriculados, se eu não me engano. Perceberam como é que é a nossa realidade aí? É uma coisa que a gente precisa considerar assim como fatores, né, de tomada de decisão para planejamento mesmo, né? Então, assim, até as atividades são sugestões, né? Aqui eu entendo que no formato remoto eu tenho que sugerir as atividades, a gente vai tentar seguir no formato que foi sugerido, mas se a gente perceber que não está dando certo, a gente vai, é claro, sentar na prancheta outra vez e renegociar essas atividades. Eu estou, de certa forma, até satisfeito, porque a minha expectativa em relação a outras turmas que eu já tive nesse formato remoto, a gente percebe que essa turma, inclusive, é uma turma que está ativa. Eu consigo estar sempre conversando com vocês aqui, né? Sempre que eu faço uma aula síncrona, aparecem alunos aqui e a gente tem essa opção de gravar a aula e depois aparecem alunos tirando dúvidas sobre a aula que foi gravada e se justificando por que não apareceu, né? O importante é vocês estarem sempre dando sinal de vida, né? Mesmo, hoje foi um dia muito difícil para eu participar da aula síncrona. Não tem problema, a aula vai estar gravada. Se você puder, inclusive depois, né, se justificar, falar, pessoal, não participei da aula síncrona, mas tá tudo bem aqui, tá? Eu consegui assistir a aula depois, estou fazendo as atividades e não tenho dúvida, a gente fica mais tranquilo, tá certo? Hoje eu fiquei até um pouco preocupado porque eu não sei onde vocês estão, se está chovendo muito, mas aqui choveu demais agora às 6h30, por exemplo, estava chovendo demais. E esses dias com muita chuva costuma cair a internet do povo, sabe? A galera costuma ter muito problema com acesso à internet e algumas outras dificuldades que às vezes aparecem aí. Tem gente que trabalha fora e às vezes tem dificuldade até em se locomover até chegar em casa no horário da aula e se organizar. Então, eu decidi, inclusive, hoje nem passar conteúdo novo. Eu acho que pelo que foi vendo nessa... Ah lá, teve gente fazendo prova do Belo no ônibus, ó. É isso aí, é a vida de quem está na batalha mesmo. Mas são também, vamos dizer assim, as vantagens do formato remoto, né? Você consegue, a qualquer tempo e qualquer hora, estar tá aí presente, né? Inclusive, essa aula, então, eu gostaria de reagendar essa entrega desse trabalho com vocês, que eu defini aqui como sendo uma primeira especificação do sistema, né?
que a gente olha aqui, né? Participantes 54, aqui estavam com 8, agora mais um grupo conseguiu entregar. Então nós temos já 9 entregas. Ao meu ver, eu estou vendo que assim, muita gente conseguiu fazer, tá? Então quem entregou, inclusive, não precisa ficar editando, mandar de novo, depois não. Eu vou aproveitar aqui para a gente fazer um comentário sobre a minha expectativa, né, que eu tinha nessas entregas. Depois eu vou abrir com calma essas entregas que vocês fizeram para mim, vou fazer os comentários, certo? Professor, um do grupo pode entregar ou precisa entregar os 3? Pode ser um do grupo, mas precisa ter o nome dos 3, porque com o nome dos 3 eu consigo dar a nota para os 3. Se os 3 entregarem, fica mais fácil de eu visualizar ali quem já fez direto no AVA, mas não há necessidade. Pode ser um dos 3, né? Porque aí eu abro, já vejo quem foi que entregou, e aí ele vai observar, o componente do grupo vai inclusive observar que vai aparecer uma nota de avaliação para ele lá. Só que o comentário eu vou fazer para quem entregou, né? Normalmente eu faço assim. Eu não costumo copiar depois o comentário que eu fiz e colar nos outros, não. Né? Porque na hora que eu vou dar a nota, vou até abrir aqui para vocês verem como é que é isso. Ó. Eu venho aqui, né, ver todos os envios. Vocês veem o bastidor como é que é. Aí, por exemplo, eu tenho lá a lista da galera, né? E aí tem por exemplo, o André Luiz enviou aqui. Ó. Tá pequeno aqui, né? O André Luiz enviou, tá? Ixi. O André Luiz enviou. Aí eu venho aqui, né? Vou em notas do André Luiz para dar a nota para ele. Então abre para mim a parte de avaliação. Quando o aluno entrega em PDF, ele já aparece, inclusive para mim aqui. Quando o aluno entrega num formato .doc, por exemplo, né? Aí ele vai abrir só um arquivo, eu tenho que baixar o arquivo, abrir na minha máquina para depois conseguir visualizar. Mas, beleza, não vou nem ficar expondo muito aqui não, como é que foi a entrega, né? Que depois eu vou avaliar. E aí aqui eu boto a nota, tá certo? Por exemplo, esse aqui eu adorei, vou dar 100 para ele, né? Na verdade, essa atividade, quem entregou já vai ter o 100, porque eu falei que não existe certo e errado para essa atividade. Né? Depois a gente vai começar a refinar esse tipo de trabalho nosso. Né? Então, aqui, ó, comentários e feedback. Eu vou dar uma olhada com calma o que foi entregue aqui para mim e vou fazer os meus devidos comentários sobre essa entrega. Isso já vai ser um comentário que vai ajudar vocês a irem evoluindo nessa habilidade, né, ou nessa etapa de processo de desenvolvimento de software, que é justamente a parte de especificar requisito, né, ou engenharia de requisito, ou a parte que você documenta como seria a idealização de um sistema, né, que a gente gostaria de implementar, de desenvolver, tornar ele um produto, né? Então, quando a gente pede, né, para vocês especificarem aí esse requisito de software, sem falar nada para vocês sobre técnicas de engenharia de requisito, meu objetivo é justamente esse, é ver dentro da criatividade que vocês tiveram para explicar o que seria o programinha, né, ou o sistema, ou o software que seria desenvolvido, né, como você explicaria isso para mim, para ver se eu consigo entender. Né? E aí, é claro, quando a gente fala de engenharia de requisitos, né,
Aí, entrando no conteúdo propriamente de engenharia de requisitos, a gente teria, por exemplo, um dos recursos que é utilizado nessa hora, que seria o que? Eu preciso extrair essas informações do cliente. Então, uma forma ou uma ferramenta que eu tenho para fazer isso é entrevista. Então, eu vou bolar uma entrevista com o meu cliente para tentar extrair dele as informações sobre o sistema que ele gostaria que eu fizesse para ele, né? Nesse caso, a gente nem teve a etapa de entrevista, né? Na verdade, eu fiz diferente. Eu fiz o quê? Falei com vocês, olha só, eu queria que vocês me dissessem, né, como seria um software, né, que vocês gostariam que fosse desenvolvido. E aí vocês fizeram o quê? A maioria, pelo menos, começou a escrever um texto sobre o que seria o software, né? Nesse texto, vocês provavelmente falaram sobre os usuários desse software, ou seja, quem é que vai usar esse software, né? De acordo com a aplicação dele, você consegue imaginar, pelo menos, quem seriam os usuários, né? Ou descrever quem seriam os usuários. Por exemplo, vamos supor que eu tenha pensado em desenvolver um software que me ajude no gerenciamento de coleta de resíduos recicláveis, tá certo? Professor, me desculpe eu não entregar dentro do prazo, pois houve um consenso em definir os participantes do grupo. Há possibilidade do senhor estender esse prazo? Sim. Hoje a gente vai mudar a data, eu vou dar mais uma semana de prazo para quem não conseguiu entregar essa semana, poder entregar na próxima, tá? E aí, para quem já entregou, né, vão ficar essas reflexões que a gente já está comentando aqui, né? E, claro, depois vocês vão ver também os comentários que eu vou fazer sobre as entregas de vocês. Mas, repetindo, quem já entregou, não há necessidade de atualizar a entrega, substituir o arquivo, mandar outro, tá? E clicar lá em editar e envio, não precisa, tá bom? Pode deixar como está. Ó, o João falou que quer adiamento e foi embora, né? Mas ele tá aí, ó. Aparece para mim como offline. Bom, tudo bem. João, você tá aí, né? Você entendeu? Eu vou dar mais uma semana, tá bom? Bom, pelo menos foi o que eu imaginei aqui de prazo, né? Eu vou estender essa atividade, vou dar mais uma semana. E aí, vamos lá, falando da especificação do software que vocês me entregaram, né? Uma coisa que eu espero é que tenha lá, então, uma descrição de quem vai utilizar, né, esse software, aí imaginando, por exemplo, um software que seria utilizado para fazer uma gestão de coleta de resíduos recicláveis. Por exemplo, eu tenho aqui um computador velho, né, com monitor, gabinete, nada mais funciona, eu quero jogar fora. Pô, mas isso aí é lixo eletrônico, né? Eu teria que ter um lugar apropriado para descarte desse lixo. Não é correto eu pegar simplesmente esse meu computador velho e jogar na cesta de lixo lá na rua para o caminhão pegar, né, para o caminhão de lixo convencional pegar. Então eu gostaria, por exemplo, que existisse um software que fosse inclusive acessível por navegador de internet, né, num desktop ou no notebook, por exemplo, ou num tablet, ou a opção, inclusive, de um aplicativo no celular que eu pudesse instalar e ter acesso aos horários de coleta e agendar, inclusive, né, que passasse um coletor especial desse aqui na minha casa para poder pegar esse meu computador velho. Pô, beleza, isso parece ser uma ideia muito legal de software. Mas vocês entendem que eu preciso agora detalhar como é que esse software funcionaria? Professor, esse sistema que escritos ou em comando... Como é que é? Professor, esse sistema que escritos ou em comandos, exemplo no PHP. Bruno, eu não entendi muito bem. Ele quis dizer se você quer ele em comandos. Não. Você está pensando em programar e já entregar o negócio funcionando?
código-fonte de programação, não tem nada a ver ainda com isso. Nesse momento, nessa especificação, você não especifica nem a tecnologia que você vai utilizar. Isso faz parte, inclusive, né, vamos dizer assim, isso é uma das cartilhas fundamentais dentro do desenvolvimento de sistema. Se eu estou pensando ainda numa ideia, eu não posso começar a travar a minha ideia pensando em tecnologia que vai ser utilizada para desenvolver essa ideia. Por exemplo, eu estou falando aí em página web para poder acessar esse meu sistema de coleta de lixos recicláveis, né? Aí você já deve ter começado a viajar assim, poxa, isso aí eu consigo fazer em PHP facilmente, porque eu conheço a linguagem de programação PHP, já trabalhei com banco de dados MySQL, né? E também já tenho inclusive uma habilidade para trabalhar com front-end, CSS, JavaScript, né? Então eu já estou visualizando, inclusive, como é que eu vou implementar isso daí. Essa é uma visão de programador, tá certo? Essa é uma visão de desenvolvedor de sistema, o cara que bota a mão na massa para implementar o software. Aqui nós estamos ainda no nível que a conversa é entre um analista ou um desenvolvedor de sistema que seja e uma pessoa leiga na área. Então não adianta, por exemplo, eu chegar para alguém que não entende nada de programação e falar para ele assim, olha, você quer um sistema web, eu já vou fazer ele em PHP. O cara não tem nem ideia do que é isso, né? Para ele não faz sentido nem se isso vai baratear, se vai encarecer o custo, se o desempenho do software dele vai ser melhor, se vai ser pior. Né? O Bruno falou aqui, ó, eu achei que era para fazer isso, depois só pôr para funcionar. Pois é, a gente está muito antes disso daí, tá? Na verdade, a gente está pensando num projeto. Na verdade, inclusive, quando a gente fala em engenharia de software, o nome projeto dentro das etapas de documentação, projeto já envolve inclusive a escolha das tecnologias. Nós estamos ainda na fase que a gente chamaria de análise, tá? E que a fase de análise ela é puramente conceitual. Então nós estamos pensando nos conceitos, nas ideias das coisas ainda. Então, inclusive a gente vai passar por essas ferramentas, né? Mostrando para vocês, por exemplo, olha, eu estou na fase de análise. Na fase de análise, quais são os artefatos, né? Quais são os produtos que eu gero de documentação na fase de análise, né? O que você pode fazer nesse momento que a gente chamaria de análise? Eu posso criar um diagrama que seria um modelo conceitual, né? Em que eu já vou ter, por exemplo, as entidades e os relacionamentos dessas entidades que vão compor o software, né? Antes de pensar efetivamente nos tipos de dados que essas entidades vão ser representadas, tá? Então, existem essas camadas de abstração, né? Eu venho do mundo real e vou abstraindo, né? Até chegar na implementação efetivamente, que seria o que você chegou lá na fase final, né? Que seria o código-fonte do programa. Tá? Às vezes, quem desenvolve o código-fonte nem tem a visão do todo, né? Pode estar tendo a visão só de um componente específico, né? Que tem uma funcionalidade específica dentro de um modelo muito maior que foi pensado, ou de um projeto muito maior que foi pensado. Então, eu acho que essa conversa é boa porque ela esclarece para vocês um pouco mais tanto o objetivo dessa atividade inicial, quanto a minha expectativa do que esperar dessa atividade inicial. Alguns de vocês, né, que já
tiveram experiência na área de desenvolvimento, né? Porque a gente costuma na informática falar isso, né? Tem aquela galera que é da infra e tem a galera que é da dev, né? Infra e dev. Infraestrutura e desenvolvimento. Desenvolvimento são os programadores, a galera que gosta de trabalhar com código de programação, etc. E a galera da infra, né? Que gosta mais da parte de configurações e infraestrutura em geral, né? A parte não só de equipamento, mas também de configuração e manutenção tanto da camada de software quanto de hardware, né, da computação. Né? Então aqui, voltando lá para o meu exemplo, eu penso, bom, se eu estou falando de um software que vai falar ou gerenciar, fazer uma gestão de coletas, eu vou ter então usuários que vão ter que se cadastrar e que vão ser as pessoas que estão descartando o lixo efetivamente, então são os usuários do sistema num formato que a gente poderia aqui classificar, né, ou num grupo que a gente poderia classificar como sendo os clientes, e os coletores, né, que poderiam ser empresas ou entidades individuais, né, que teriam o interesse em fazer a coleta desses resíduos recicláveis. Então aí eu já consigo categorizar, por exemplo, dois tipos de usuários, né, no sistema. Então ter essa descrição, né, no sistema já na especificação de requisitos já é algo que eu tenho como expectativa, né? Entender quem é que vai usar esse software. Porque em cima desse perfil de usuário, vocês vão descrever depois o quê? Quem é cliente nesse software de coleta de resíduos recicláveis ou de lixos recicláveis, né? Quem usa esse software como cliente, ele vai conseguir visualizar na tela dele, né, do aplicativo, que seja, os horários de coleta ou uma possibilidade de agendamento, que ele aperte botões e apareçam calendários com dia e horário, como se fosse uma agenda mesmo, né, solicitando a coleta de um determinado resíduo, né, e quando ele for fazer, por exemplo, essa coleta, ele precisa também dizer a descrição desse resíduo, desse lixo que ele quer descartar. Por exemplo, eu tenho um computador velho em casa e quero jogar fora. Então, o legal seria eu chegar, abrir esse aplicativo, me cadastrar, colocar meus dados lá, né, com endereço, inclusive, porque eu vou pedir para alguém vir buscar, né, e vou agendar uma coleta dentro das datas disponíveis lá, dizendo, olha, eu tenho, sei lá, qual é o lixo, descrição do lixo, ou o que é? É computador, né? São garrafas plásticas, são tampinhas, não sei o que. Você vai lá, seleciona, teria que ter uma forma de selecionar, aí observa, você como cliente leigo, né, a pessoa que está fazendo essa especificação de requisitos, você não precisa ter esse conhecimento técnico e dizer assim, olha, eu quero que exista lá um radio group ou um combo box com as opções que o camarada vai clicar, vai abrir uma caixinha e essa caixinha vai ter lá várias opções de produtos que eu quero fazer o descarte. Não, você pode simplesmente nessa especificação dizer assim, olha, eu tenho que no momento do agendamento da coleta, informar que tipo de produto eu vou estar descartando. Aí depois, quando for chegando o refinamento dessas funcionalidades, né, o desenvolvedor pode, junto com o cliente, propor uma ideia demonstrando para ele o que ele entendeu, fazendo um protótipo. Né? Aí o que seria esse protótipo? Já seria uma segunda etapa, né, que vai ser inclusive a nossa segunda atividade que eu vou propor para vocês na semana que vem, tá? Que vai ser o que? Eu vou pedir para vocês prototiparem esse sistema. Eu vou pedir para vocês tentarem desenhar as janelas desse sistema para mim, para ver se vocês entenderam, inclusive o que vocês
passaram para mim agora como sendo a especificação do software, tá certo? Aí, é claro, eu vou recomendar algumas ferramentas e, né, puxando o gancho lá do Everton. Para quem não tiver a possibilidade de utilizar ferramenta nenhuma de prototipagem, vai fazer o quê? Vai desenhar no papel, vai tirar foto e vai postar, tá certo? Que é uma coisa que a gente usa, inclusive, até hoje, tá? Tem muita gente que, até em engenharia, os engenheiros mais antigos, alguns possuem certa aversão a ferramentas CAD e gostam de fazer projeto em papel até hoje, tá certo? Então não é por isso que a gente também precisa abrir mão desse recurso se for uma solução, né? Bom, mais uma coisa que o João falou aqui, né? Professor, o senhor começou a dar umas ideias de se elaborar o sistema que não sabe nada de sistema. Gostei do planejamento. Como é que é? Professor, o senhor começou a dar umas ideias de se elaborar um sistema para quem não sabe nada de sistema. É isso aí, essa é a ideia mesmo, né? Para a gente, inclusive, nessa hora, se ver no lugar de um cliente, né? Porque muitos de vocês, inclusive, estão entrando no universo da informática agora. Então, é uma evolução, inclusive, que vai servir para a nossa vivência, tá certo? É muito legal quando a gente consegue ter uma experiência de vivência, né? Se colocando no lugar do outro, né? Para uma situação que vocês vão vivenciar depois profissionalmente, tá? Mesmo trabalhando na área de infraestrutura, né? Em manutenção, quando chegar um usuário, pensa lá comigo, quando chegar um usuário utilizando lá o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, e pedindo ajuda para você configurar sei lá, um mapa de caractere para ele, ou um teclado que ele digita, por exemplo, cedilha e aparece ponto e vírgula, vocês vão ter que compreender todo esse cenário, o que está se passando na cabeça desse usuário, né? Para vocês vão ser coisas assim óbvias ou até assim, caramba, que coisa idiota que a pessoa está me pedindo. Ela só precisa ir ali do lado do relógio, selecionar lá o layout de teclado. Se não tiver isso aí, lá no Windows você pode adicionar idioma, tarará, e a pessoa não está sabendo fazer isso. Sim, para quem não é da área, que é leiga, às vezes o que ela vai conseguir fazer para você não é nem dizer que o problema é layout de teclado, mas ela vai apenas saber falar para você: eu preciso que o botão cedilha, quando eu apertar no cedilha, apareça cedilha na tela. E hoje o que acontece é que quando eu aperto cedilha, aparece ponto e vírgula, está errado. Eu preciso que você conserte isso para mim. Aí você entendeu o pedido que ela fez e agora você vai levar para a área da TI, que é a sua, né, essa interpretação, que é o que? Me pediu uma coisa que aparentemente é muito básica, né, que é fazer uma tecla que está desenhado cedilha, aparecer cedilha na tela, mas que no fundo o que você precisa fazer é uma configuração de layout de teclado lá do sistema operacional que ela está utilizando, beleza? Que pode ser até uma tarefa que assim mude o procedimento se ao invés de Windows a pessoa estiver utilizando Linux, né? Sei lá. Então são coisas da vida de quem trabalha com informática e que é legal a gente sempre estar pensando no lugar, né, no outro lado da situação também. Então assim, não sei, né? Estou viajando muito nessa aula hoje, mas a intenção é justamente ir abrindo a mente de vocês para todas essas coisas relacionadas ao nosso universo, nosso trabalho na área de informática, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento de sistemas, às vezes o cliente vai chegar para você e vai falar assim: eu queria, na verdade, que quando eu estivesse usando
esse aplicativo, por exemplo, esse nosso aqui que a gente está falando nessa webconferência aqui. Eu poderia chegar para quem desenvolveu essa webconferência e falar assim, eu queria que tivesse um botãozinho do lado dessa caixa que aparece a minha imagem aqui da webcam, para eu poder clicar ali e fechar na hora que eu quisesse essa minha webcam para quem está assistindo a webconferência. Queria deixar oculto aí com um botãozinho bem aqui do lado. Aí o desenvolvedor vai falar assim, mas já tem esse botão lá embaixo. Você precisa mesmo que esse botão fique ali em cima? Porque muito provavelmente ele vai ter que trabalhar com programação aí, né? Que vai muitas vezes envolver front-end, vai envolver back-end, várias outras camadas do software para fazer esse botão aparecer ali, né? Talvez tenha que chamar o camarada que programou isso aí, né? Ver a documentação toda para perceber como é que foi colocado esse botão lá embaixo para fazer igual lá em cima. E assim, não são coisas que eu poderia falar para ele assim, amanhã esse botão está aí, né? Eu precisaria ter uma ideia de tempo que os meus programadores vão demorar para colocar esse infeliz desse botão que o cara está pedindo naquele lugar, né? Então, são coisas que a gente vai vendo em vários cenários, tanto em desenvolvimento quanto em infraestrutura, né? Bom, falei, acabei me perdendo aí um pouco, né? Eu falei estava falando da especificação de requisitos de software e acho que vocês entenderam, né? Então, agora nessa entrega, por coincidência, eu abri uma especificação que foi entregue ali pelo Luiz, não foi? É o André Luiz, acho. Até sumiu já, não está aí não. Ou ele nem esteve aqui, né? E a gente viu que na especificação dele tem até uma telinha de celular, né? Então ele já até utilizou outros recursos, como imagem, né? Que facilitou para ele o entendimento do que seria o software que deve ser desenvolvido. Então, para quem não entregou ainda essa tarefa, eu vou estar dando mais uma semana, tá certo? Então, na semana que vem, nós vamos avançar falando um pouco de prototipagem, né? Porque aí nós vamos, em cima dessa especificação que vocês me entregaram agora, ou que ainda vão me entregar, né? Quem não entregou ainda, nós vamos pensar em prototipar isso, tá certo? Então nós vamos avançar dentro da engenharia de requisitos. E aí observa, prototipagem, né? Esse levantamento inicial que vocês passaram, que é o usuário passando os requisitos para a gente, algumas dessas informações a gente vai precisar classificar depois, né? Aí eu vou fazer depois uma aula com vocês teórica de novo sobre a classificação, né, desses requisitos, que existem requisitos que são funcionais e requisitos que são não funcionais. Vou só dar um exemplo aqui para adiantar. Eu chego para vocês e falo, né, no caso daquele botão, eu preciso que seja colocado um botão para fechar a janelinha que aparece a minha cara aqui na webcam quando eu estiver na webconferência com essa conferência da RNP, bem do lado da janelinha ali. Quando eu clicar, eu quero que saia essa janelinha. Mas eu gostaria que a janelinha continuasse aparecendo para mim, só não aparecesse mais para os participantes. Aí olha só o que aconteceu. Eu especifiquei para vocês duas coisas, na verdade. Eu especifiquei que eu preciso de um botão que faça desaparecer a janelinha, mas eu coloquei um condicionante. Essa janelinha tem que continuar aparecendo para mim, só não pode aparecer para os participantes. Então eu já comecei a criar aí agora o quê? Uma regra de negócio, né? Que seria um requisito agora já não funcional. O requisito funcional é ter o botão que desaparece a janelinha. Mas o requisito não funcional seria o quê? Uma regra.
essa janelinha continua aparecendo para quem é dono dela, só vai sumir para quem não é dono dela, né? Ou um outro exemplo mais fácil ainda de entender o que seria um requisito funcional para um requisito não funcional. Eu preciso, por exemplo, que quando eu tiver dando essas aulas usando essa conferência da RNP, né? Quando eu habilitar meu microfone, ele sempre abra o microfone com volume máximo. Observa, a funcionalidade é habilitar microfone, mas aí vai ter uma regra que é toda vez que o microfone é habilitado, o volume automaticamente vai para o máximo. Depois, se eu quiser ajustar, eu posso ajustar. Mas um requisito que já não seria uma funcionalidade, que seria algo que o sistema vai definir para mim, é que o volume sempre fique no máximo quando eu habilitar. Perceberam? Então é uma outra regra, né, dentro da funcionalidade. Então, em termos de função que vai ter descrita lá na documentação, vai ser o quê? Eu preciso ter um botão que habilita e desabilita o microfone. Agora, existe uma regra de negócio que fala o seguinte: toda vez que o microfone é habilitado, o volume vai para o máximo. Beleza? Então são coisas que a gente vai percebendo aí. Uma outra situação. Eu quero que essa webconferência ela funcione em qualquer navegador. Isso não é uma funcionalidade. Isso é uma regra, é um requisito de sistema, né? Ou seja, está envolvendo agora tecnologia. Ele tem que ser compatível com qualquer navegador. Então, quem for desenvolver isso já vai ter que se preocupar em trabalhar com uma linguagem de programação, igual o Bruno falou lá, né? Ou uma determinada ferramenta, né? Uma IDE compatível com tecnologias de desenvolvimento, que faça já essa adaptação ou esse teste, né? De compatibilidade com qualquer navegador do mercado, porque isso teria que funcionar com qualquer navegador. Beleza? Então são coisas que a gente vai vendo e que a gente consegue ir garimpando depois, né, em cima das especificações que foram passadas. Aí é claro, mais para frente a gente vai ter alguns exercícios, né, vamos até ter uma prova, para vocês que gostam de prova, nós vamos ter uma prova no Moodle aí, que vai ser justamente em cima dessas questões de requisitos. Eu vou passar para vocês uma especificação e vou pedir para vocês garimparem justamente isso. Listar quais são os requisitos funcionais, quais são os requisitos não funcionais, quais são as regras de negócio que vocês identificaram dentro de um texto que eu vou passar para vocês, que é uma especificação de sistema, tá certo? Então, são coisas que a gente vai avançando aí, né? Até chegar na parte que vai ser mais divertida, que é botar a mão na massa, brincar um pouco também, né? De desenvolver um aplicativo numa ferramenta que seja possível fazer isso até pelo celular. Se for possível, aí a gente vai fazer dessa forma. Beleza? Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa atividade da semana 3? Nós estamos chegando já para o encerramento desse nosso encontro, tá? Beleza, e assim, de novo, né? Tá lá com o grupo, trabalhando, estou com dificuldade de fazer qualquer coisa, me chama aí, né? Para conversar, seja no Zap, e-mail, pede para abrir aqui uma webconferência com o grupo, se for preciso, e a gente vai tentando alinhar as coisas. Outra coisa que eu queria falar com vocês agora, que é importante, mas assim, vocês já vão perceber automaticamente isso na semana que vem, é que eu precisei trocar com o Geraldo Belo o horário da quinta-feira.
Então, os nossos encontros síncronos nas quintas-feiras vão ser no primeiro horário e o Geraldo Belo vai ficar com o segundo horário, tá? Então, ao invés de 8h30, eu vou deixar os nossos horários síncronos agora para 7 horas, que aí a gente fica de 7 às 8 ou de 7 às 8h30, né? Porque, se eu não me engano, é 8h30 que começaria o horário dele, não é isso? Ou que seria o meu, né? Só confirmem para mim, porque minha cabeça está começando a dar tilt agora, que eu tô nesse semestre em particular, né, uma excepcionalidade, eu tô em dois campos diferentes. Eu tô no Serra e eu tô também ajudando o pessoal lá em Viana com disciplina lá em Viana. Quem entrou no início da aula aqui viu eu conversando com o pessoal do curso Tecnólogo em Logística lá de Viana, né? Então lá deu um conflitozinho de horário com esse nosso horário aqui agora, para evitar que eu tenha que fazer essa nossa aula na sexta-noite. Eu acho melhor, né? Eu achei melhor fazer essa troca com o Geraldo Belo, e aí a gente fica com essa nossa aula síncrona na quinta-feira às 7 horas. Ficou entendido isso aí? Tá? Então, beleza. Já estou formalizando, inclusive, essa troca no horário com o Wagner Teixeira, né, que é o nosso diretor de ensino, que ele, se ele puder, ele vai, inclusive, trocar lá no horário oficial da turma. Enquanto a gente estiver nesse formato APNPs aí, a gente faz esse arranjo. Se alguma coisa mudar no cenário, né, e a gente voltar para o presencial, tanta coisa vai mudar que eu acho que isso aí seria o de menos, tá certo? Numa eventual mudança de horário aí. É isso, pessoal. Então, eu vou parar a gravação, né, já dessa nossa aula, considerando que estamos encerrando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar aí, eu vou deixar um tempinho aberto para vocês se manifestarem, né, falar, participar aí, tá bom?